O Senhor te guardará de todo mal, não somente agora, mas agora e para todos sempre. Que o bondoso Deus nos ilumine e nos acompanhe no meditar na Tua Santa Palavra, nessa manhã, e na companhia do Santo Espírito. Amém. Pergunta que gostaria de fazer para vocês, ela é bem simples. Para onde vocês estão olhando? Para onde vocês estão fixando os seus olhos? O que vocês estão enxergando quando vocês olham para frente? Parece que essa é a pergunta que o apóstolo Paulo nos faz meditar nesta manhã. Paulo nos convida a fazer algo um tanto diferente e talvez um tanto desafiador. Ele nos convida a olhar para algo que não se vê, algo que não é concreto, eu não consigo sentir. Mas ele nos convida a olhar para aquilo que não se vê. Será que isso é possível? Será que é possível olhar para as coisas que nós não vemos? Vamos pensar em situações do nosso dia a dia, que talvez temos dificuldades em ver exatamente aquilo que está acontecendo, talvez bem diante dos nossos olhos. O que falar sobre aquele diagnóstico que nós recebemos e não sabemos se vai ter um tratamento adequado ou não? O que falar talvez daquela pendência financeira que não sabemos se vamos conseguir cumprir ou não? O que falar daquele problema familiar que nós não sabemos se vamos ter reconciliação e perdão? O que falar da própria pandemia e das suas incertezas que ela tem provocado no coração e na vida de muitas pessoas? O que falar desses extremos que estamos vivendo, politicamente falando? Ou seja, há tantas coisas que estão diante dos nossos olhos, mas de uma certa forma temos dificuldades em ver. Em contextos similares, parecidos, em contextos de doenças, aflições, angústias e provações, o apóstolo Paulo nos convida e nos diz: não desanimem, não desanimem. Ele diz, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, por outro lado, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Para onde vocês estão olhando? Eu gostaria de compartilhar algumas histórias bíblicas que nos ajudam a refletir sobre essa temática, que nos levam a olhar não apenas para o que é passageiro, temporário, mas especialmente nos fazem olhar para aquilo que é eterno e constante. No livro de Hebreus, capítulo 11, a gente vai ter várias histórias resumidas ali, do Antigo e do Novo Testamento, onde ouvimos as histórias de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, Paulo e muitos outros que foram usados por Deus para levar a sua boa nova. Mesmo eles não terem vivido no mesmo tempo, na mesma época, talvez a gente pode traçar algo que é semelhante a eles. Eles olharam para as coisas que eles não podiam ver. Para onde eles estavam olhando? Dentro de todas essas histórias, eu quero destacar apenas três histórias que eu quero compartilhar com vocês, e eu sei que vocês conhecem elas, porque elas são muito conhecidas de todos nós. A primeira é a história de Abraão e Sara.
Vocês sabem que eles estavam vivendo num lugar, junto com a sua família, distante. De repente, Deus vai até eles e os chama para ir a uma terra distante, uma terra que eles não conheciam. Em outras palavras, eles tinham que abrir mão de tudo que eles tinham, bens, tudo. Pegar a sua mochilinha e ir para um lugar que eles não conheciam. E por muito tempo, eles viveram como peregrinos, estrangeiros, numa terra onde eles não conheciam. Mais tarde a gente vai saber que no lugar onde eles fizeram barracas para morar, era a terra de Canaã, que seria a terra onde a sua família, o povo de Israel, então se estabeleceria depois da saída lá do Egito. Mas para onde que Moisés e Sara estavam olhando ao aceitar o convite de Deus? Hebreus nos ajuda dizendo: Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Abraão estava procurando uma pátria melhor, não uma cidade onde logo eles iriam morar, mas a pátria celestial. Abraão estava olhando para aquilo que não pode ser visto. Tem outro detalhe da história de Abraão que eu quero chamar a atenção junto com vocês. Quando Deus chamou Abraão e Sara, eles já eram casados. E eles já sabiam que não poderiam ter filhos. E nesse mesmo convite, quando Deus o chamou, Ele falou, e prestem atenção, olha, a partir da sua descendência, a descendência de vocês será como areias da praia e estrelas do céu. Consegue imaginar? Eles não poderiam ter filhos, de repente ouvem a voz de Deus dizendo, saiam daqui, vão para uma terra que eu apontarei para vocês. E não tenham medo, porque a sua descendência será muito grande. Para onde Abraão e Sara estavam olhando quando ouviram essas promessas de Deus? Diz Hebreus, também nos ajuda a refletir sobre isso, ele diz que Abraão creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Isso nos ajuda a entender aquilo que aconteceu mais tarde na vida de Abraão com Isaque, quando Deus o chamou para sacrificar o seu filho. Abraão creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Abraão estava olhando para aquilo que não poderia ser visto. Estava olhando com seus olhos da fé. A outra história que eu gostaria de compartilhar com vocês, vocês também conhecem, a história de Moisés. Passou ali algum tempo, de Abraão, vem Isaque, de Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú, de Jacó tem 12 filhos que então se transformam no povo de Israel, nas 12 tribos. Através de José, eles vão para o Egito, de uma família de 70 pessoas, agora tem uma grande multidão. Passaram-se mais de 400 anos, de repente, vem um faraó que não conhecia nada a respeito de José, de tudo aquilo que havia acontecido, e de repente, o faraó ficou com medo desse povo que estava se multiplicando tanto, se tornasse e começasse a entrar dentro lá do Egito e tomar conta. Então, o faraó coloca todos eles como escravos. Mas isso não estava adiantando, porque o povo continuava se fortalecendo. Então, o que o faraó faz? Todos os meninos de até 2 anos de idade têm que ser sacrificados. Só permaneçam as meninas. E é nesse contexto que Moisés nasce. Seus pais, não querendo fazer isso, pegam Moisés, colocam num cesto, deixam no rio Nilo. E por providência divina, lá, no outro lado, a filha do faraó a recebe Moisés, dá o nome de Moisés, cria como se fosse da sua própria família. Já adulto, Moisés poderia usufruir tudo isso. Imaginem, de alguém que não poderia nem viver, agora tinha tudo à sua disposição. Status, privilégio, fama, o que ele poderia querer, ele tinha à sua disposição. Mas chegou um momento que resolveu negar tudo isso, todos esses privilégios,
e aceitou os sofrimentos que viriam por causa da recompensa futura. A gente sabe da história, ele fugiu do Egito, foi morar no deserto, ficou 40 anos lá no deserto. Então Deus o chamou para libertar o povo da escravidão e conduzir à terra prometida. A pergunta que eu faço: para onde Moisés estava olhando quando abriu mão de tudo isso? Quando abriu mão da riqueza, do prestígio, da abundância que tinha no palácio? Hebreus nos ajuda a responder isso, quando ele diz: Moisés achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Prestem atenção agora. Ele diz: é que ele tinha os olhos fixos na recompensa. Para onde Moisés estava olhando? Moisés tinha os olhos fixos na recompensa. Para Moisés era melhor sofrer no corpo as aflições e as dificuldades dessa vida do que perder aquilo que é eterno. A garantia que ele já tinha através do Messias, do Salvador Jesus. E o último exemplo é do apóstolo Paulo. Eu acho que vocês conhecem essa história também. O apóstolo Paulo, de perseguidor, alguém que tinha um status e privilégio, talvez assim como Moisés, foi chamado por Jesus e agora ele se torna um dos grandes mensageiros da palavra do Senhor. E a gente vai perceber que em todas as cartas, praticamente todas as cartas, ele tem que defender o seu apostolado, dizendo: sim, eu recebi essa mensagem do próprio Jesus, porque as pessoas desconfiavam dele. Como assim? Você que antes perseguia, agora está trazendo pessoas à fé? Mas não foi somente isso que ele precisou lidar. Diz na narrativa da sua história, da sua biografia, que ele sofria muitas dores no seu corpo. Muitas dores no seu corpo. A gente não sabe exatamente o que é, mas ele pediu para Deus para livrar essas dores. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E a gente vai perceber então uma ênfase que o apóstolo Paulo tem nas suas próprias cartas. Ele diz: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades que passo por causa de Cristo. E a pergunta que eu faço: para onde que Paulo estava olhando quando encarava as dificuldades, os sofrimentos, as dores em nome de Cristo? Para onde ele estava olhando? Paulo, Abraão, Moisés e muitos outros que são relatados na Bíblia, eles olharam para além do sofrimento, para além do benefício pontual, momentâneo, para além mesmo até da morte. Para onde eles estavam olhando? Para a casa celestial, para a cidade eterna, para a Nova Jerusalém. Hebreus nos ajuda a refletir dizendo: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe, ficaram contentes por causa delas. Aquilo que vemos, aquilo que sentimos e aquilo que porventura sofremos é temporário. Vai passar. E isso não é eterno. Eu sei, é difícil vislumbrar uma situação dessa quando a gente está sofrendo, quando a gente está com dor no corpo, quando alguém querido não está mais presente, quando a gente sente os impactos que a pandemia ela proporciona ao nosso redor. Eu sei, é difícil, mas não é eterno. Isso é passageiro, isso é temporário. E não é nessas coisas que Deus nos convida a focar os nossos olhos. Ele nos convida a focar os olhos em algo que é eterno, que vai permanecer para sempre, que não estraga, que é o tesouro. Porém, assim como uma neblina que, talvez mesmo sendo espessa, sendo difícil de enxergar, uma hora ela desaparece e o sol aparece. Um dia também não veremos mais as situações que enfrentamos, como diz o próprio apóstolo Paulo: essas coisas são coisas velhas. Eu corro para a linha de chegada. Deixo para trás tudo aquilo que
não presta mais. Tudo aquilo que era lixo, ele diz. O que o apóstolo Paulo, ele coloca o momento presente na perspectiva da eternidade e aquilo que é visível nas coisas que são invisíveis. É interessante que a nossa vida, quando ela fica carregada com essa neblina, com o pecado, com a tristeza, com o sofrimento, isso parece que embaça os nossos olhos, a gente não consegue ver claramente aquilo que está na nossa frente. O que a gente precisa fazer? Talvez desacelerar um pouquinho e deixar com que os nossos olhos da fé possam enxergar além daquilo, além daquele momento, além daquela situação, para aquilo que não pode ser visto. E esse lugar que não pode ser visto é a morada celestial. É o lugar que Abraão, Moisés, Paulo e muitos outros olharam, ficaram contentes. E é claro, nós também vamos ver claramente diante de nós. Quando Cristo voltar em glória, quando Ele voltar, e todos nós seremos ressuscitados em nosso corpo. Então, Paulo fala para olhar para aquilo que nós não vemos. Queridos irmãos, isso só é possível porque Deus já hoje, Ele nos dá de uma certa forma um vislumbre daquilo que um dia nós vamos ver claramente, sem problema algum. Hoje nós já temos a possibilidade de ver isso que é divino, isso que é eterno, isso que dura para sempre, já nesta vida. Como? Como que nós podemos ver já nesta vida aquilo que é eterno? Pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, pela proclamação do Evangelho, das boas novas, de lei e de Evangelho. O bondoso Deus está dizendo para você, agora, como disse antes aqui, os teus pecados estão perdoados. Ele está dizendo para você que a sua presença preenche a nossa vida, que nós não estamos sozinhos. Ele vem dizer que todos nós fazemos parte da sua família. Se nós olharmos para o batismo apenas como água que derrama na cabeça de uma criança, nós não vamos estar olhando para aquilo que Deus realiza por meio desse ato. Ou seja, o nome do Deus triuno está sendo inserido no coração daqueles que a recebem. Eles estão sendo adotados dentro da família do Senhor. Estão sendo revestidos do manto do Salvador Jesus Cristo. Se nós depois aqui, ao recebermos a Santa Ceia, simplesmente olharmos para isso como um pedaço de pão sem fermento ou um vinho, nós não vamos estar percebendo os benefícios, as bênçãos que Deus nos oferece aqui, isto é, a sua presença, o perdão dos nossos pecados, a sua companhia para dizer, você é meu filho. E assim, como o próprio Jesus fez e falou na primeira vez que instituiu a Santa Ceia, para que nós realizássemos ela até que Ele venha. Ou seja, isso não é mais um ritual apenas que nós fazemos, mas é a expectativa de que, além dele estar presente, de que Ele logo venha, para todos nós podemos estar celebrando na festa eterna do Cordeiro, junto com o Cordeiro que pagou os nossos pecados na cruz e nos deu de presente a salvação e a vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo diz, em Cristo nós vivemos pela fé, e não pelas coisas que nós vemos. Porque se a nossa esperança está somente pelas coisas que a gente pode tocar e sentir, a nossa esperança, ou seja, ele vai dizer, nós somos as pessoas mais infelizes. Porque essas coisas que nós podemos ver e sentir, elas são temporárias, passageiras, elas não são eternas. Sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus e que Ele também ressuscitará a mim e a você. Por isso que ele termina esse texto dizendo, com uma comparação muito consoladora, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra,
Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Para onde estamos olhando? O convite de hoje é para olharmos para as coisas que Deus fez por nós. Cruz, especialmente a sua ressurreição, porque quando estamos unidos a Ele, em fé, já podemos olhar e vislumbrar hoje as coisas que nós vamos ter plenamente no novo céu e na nova terra. Amém.